E eu começo lendo com vocês Provérbios 3, verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Olha só. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Agora veja o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 14, e o capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas a palavra dura suscita a ira. Paulo escreveu aos Efésios um texto que vale muito a pena nós lermos agora. Aos Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 26, Paulo diz assim: irai-vos. Ou seja, a ira, ela é uma emoção que todos nós temos, e Paulo não disse, não se ire. Não, interessante. Não há em nenhum lugar na Bíblia que proíbe você de ficar irado. Inclusive o apóstolo Paulo disse, irai-vos, porém não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E olha que em seguida Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Então a ira é uma emoção que a Bíblia não nega, não proíbe, faz parte, entendeu? Do movimento da nossa alma. Jesus sentiu santa indignação quando ele chegou no templo e viu os cambistas negociando no templo. Lembra quando ele derrubou lá as mesas dos cambistas, pegou lá um chicote e ele disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração por todas as nações. Então a ira é uma emoção, certo, que todos nós manifestamos. A questão é como é que a gente lida com esse tipo de emoção. Eu quero que você escreva, marque, anote. Daniel Goleman diz que 80% do seu sucesso ou fracasso em tudo na vida depende de como você lida com as suas emoções. 80% do seu sucesso na vida depende de como você lida com as suas emoções. E aí, muitos ainda perguntam, Josué, o que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor. Vou repetir, é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Quais são os pilares da inteligência emocional? Quais são os pilares da inteligência emocional? Autorresponsabilidade, ou seja, a capacidade de assumir a responsabilidade por todas as coisas que acontecem na vida, seja sucesso, fracasso, erros e acerto. Um outro pilar, percepção das emoções. Reconhecer as emoções humanas, tanto as próprias quanto das pessoas ao redor, identificando a mensagem que cada emoção traz. Um outro pilar, gerenciamento das emoções, conscientização da sua reação, ou seja, resposta emocional. Eu acabei de ler Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor. Conscientização da sua reação diante de cada emoção, adequando-as. Um outro pilar da inteligência emocional é foco. O foco determina o resultado. Sendo assim,
capacidade para focar os aspectos positivos das pessoas e situações. E por último, um outro pilar é a ação. Somente pela ação, e não pela reação, somente pela ação enfrentamos o medo, tristeza e raiva, encontramos a alegria e o amor, gerando resultados e concretizando nossos sonhos. Agora, é muito importante você responder algumas perguntas que têm muito a ver com autoconhecimento. Eu vou repetir algo que eu digo com muita frequência. O que você não identifica, você não modifica. Vou repetir. O que você não identifica, você não corrige. Você não melhora. Você não modifica. Algumas perguntas para você responder e refletir. Primeiro, o que te estressa? O que te estressa? Fila te estressa? Trânsito te estressa? Dia de pagar as contas te estressa? Lidar com a questão do dinheiro te estressa? O que te estressa? Ouvir sobre algumas pessoas e acontecimentos te estressa? O que te estressa? O que o faz relaxar? O que mais faz com que você relaxe? O que te deixa triste? O que te deixa feliz? O que te deixa furioso, furiosa? O que te deixa apavorado, apavorada? O que te motiva? A resposta para estas perguntas pode te ajudar a lidar melhor com as suas emoções. Se você tem dificuldade nestas áreas, é interessante que você então estude um pouco mais sobre inteligência emocional. O que acontece quando você não sabe lidar com as suas emoções? O que acontece quando você não sabe gerenciar suas emoções? O que acontece quando você se torna um vulcão emocional em constante assim erupção? O que acontece quando você experimenta quase sempre tempestades emocionais? Deixa eu mostrar para vocês algumas doenças que a falta de inteligência emocional pode provocar. Depressão, ansiedade, fobias, desordens de comportamento compulsivo, estresse pós-traumático, vícios como alcoolismo e a pornografia. Interessante? Veja que uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que tem maestria emocional, uma pessoa que tem autocontrole emocional, ela se previne da depressão, ansiedade, fobias, toque, estresse pós-traumático, transtornos alimentares. Interessante, muitas vezes a obesidade está extremamente associada à falta de inteligência emocional. Por exemplo, tem pessoas que quando ficam muito nervosas, elas se alimentam de forma inadequada. Interessante. Então preste atenção como isso compromete a saúde física também. Agora, olha como, gente, a Bíblia realmente é o livro da sabedoria milenar. Olha só o que o escritor de Provérbios, já há milhares de anos atrás, dizia. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, falta de inteligência emocional, consome as energias da pessoa. Isso aqui é Bíblia. O que Daniel Goleman organizou de forma sistemática na década de 90, a Bíblia já falava sobre isso há mais de 2.000, 3.000 anos atrás. O coração alegre, gente que sabe lidar bem com as suas emoções, gente que sabe gerenciar suas emoções, o coração alegre é bom remédio, ou seja, não sofre com doenças psicossomáticas. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, gente que não sabe lidar com as próprias emoções, consome as energias da pessoa.
O descontrole emocional é extremamente danoso para a nossa saúde física e compromete nossos relacionamentos. A maioria dos casais que passam pela nossa clínica de restauração de casamentos tem dificuldade no gerenciamento das emoções. Quem não lidera a si mesmo não está pronto para liderar nem a sua cozinha, nem a sua sala, nem o seu quarto. Não está pronto para liderar nada e ninguém. Então veja o quanto é importante você aprender sobre gestão das próprias emoções. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, nós precisamos tratar sobre ira. Olha o que Paulo disse: irai-vos e não pequeis, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. É interessante que a Bíblia diz para você não se associar com o iracundo. Iracundo vem de ira. Interessante. Porque são pessoas tóxicas que contaminam com as suas toxinas emocionais. E aí, eu gosto desse pensamento aqui, ó. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Olha que coisa interessante. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém, e é você quem se queima. Tudo que começa com raiva acaba em vergonha. Eu vou repetir. Tudo o que começa com raiva acaba em vergonha. Com frequência a gente vê uma mulher, um homem, pedindo perdão, dizendo que vergonha, o que eu fiz, o que eu falei, estava meio que fora de mim. Se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. A raiva te torna menor. Vou repetir. A raiva te diminui, enquanto o perdão te força a crescer além do que você era. É uma questão de inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional sabe pensar, sentir e agir de forma inteligente e consciente. Eu vou repetir. Quem tem inteligência emocional sabe pensar. E pensa porque conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em alguns casos, não vou falar agora, vou para casa dormir sobre isso. Em outros casos, a semana que vem, eu trato sobre isso. Olha, quem tem inteligência emocional sabe pensar, porque sabe pensar, sabe sentir. E porque sabe pensar e sabe sentir, sabe agir de forma inteligente, consciente, porque sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, sem deixar que as emoções controlem sua vida e se acumulem de forma a reproduzir ou criar traumas e doenças psicossomáticas. Isso aqui é fundamental, gente. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se nós aprendemos estas lições que são básicas, que são fundamentais, que são necessárias, que são imprescindíveis, consequentemente, não melhora só a nossa saúde física, não melhora só a nossa saúde emocional, sobretudo, melhora a nossa saúde relacional. Não só dentro de casa, mas no trabalho, na escola, na igreja. A Bíblia diz: sabeis, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
As pessoas que não sabem lidar com a raiva destroem a si mesmas e se tornam tóxicas emocionalmente, poluindo o ambiente onde chegam. Infelizmente, tem gente que aonde chega piora o ambiente, tira a paz e se tornam pessoas intragáveis. Há uma pergunta que eu sempre faço quando eu ministro uma mensagem que eu gosto muito. Você faz falta? A minha forma de lidar com as minhas emoções me torna agradável ou desagradável. Os filhos de Deus precisam ser pacificadores, canais das bênçãos do Pai no ambiente onde estão. Uma pergunta para refletir: se você morresse hoje, que falta você faria? Lembre-se, quem carrega o céu dentro de si não pode deixar as marcas do inferno por onde passa. Deixa eu fazer bem pertinho aqui essas perguntas para você, ó. Como você lida com a raiva? Como você lida com a raiva? Você guarda mágoa por muito tempo? Você guarda mágoa por muito tempo? Faz 5 anos... Eu ainda me lembro a hora, o dia, a dor. Qual é o seu nível de irritabilidade hoje? Qual é o seu nível de irritabilidade hoje? Você é alguém que explode por qualquer motivo? Você é o tipo de gente que diz: comigo é assim mesmo, eu sou pavio curto. Está faltando inteligência emocional. Em quarto lugar, a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Quem disse isso foi Shakespeare. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Eu já ouvi falar que a saliva de uma pessoa possessa de raiva, ela é venenosa, ela faz mal. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 37, verso 8. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Olha que coisa interessante. Evite a ira e rejeite a fúria. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Em algum lugar eu li que em um laboratório aplicaram a saliva de um homem com muita raiva em um rato. Dizem que o rato ficou louco. Se a saliva de uma pessoa raivosa fez mal para o rato, o que não faz para o estômago da própria pessoa? Os cientistas dizem que algumas plantas não se dão bem em ambientes carregados de toxinas emocionais. Se pessoas mal-humoradas fazem mal para as plantas, quanto mais para as crianças, quanto mais para o cônjuge. Aprender a lidar com a raiva é uma questão de saúde física, emocional e espiritual. Eu não acredito em uma espiritualidade que não resulte em equilíbrio emocional. Algumas perguntas para você refletir agora. Você é uma pessoa que tem equilíbrio emocional? As pessoas ao seu redor se sentem seguras? Outro dia, uma esposa disse: quando começa a chegar a hora do meu marido voltar para casa, eu e as crianças temos medo, porque nós não sabemos aonde ele vai explodir. Se ele vai explodir no portão, na porta, na sala, na cozinha. Você é uma pessoa que tem equilíbrio emocional? As pessoas ao seu redor se sentem seguras? Sua presença na família é uma inspiração ou uma perturbação? Por último, eu quero que você preste muito atenção nesse último ponto aqui, ó. Eu penso que aqui é uma chave. Não pronuncie as palavras que a raiva põe na sua boca. Não pronuncie as palavras que a raiva põe na sua boca e não
ponha em prática o que ela planta no seu coração. Se não, preste atenção. Palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27. A palavra de Deus diz assim, olha: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Logo em seguida, no verso 29, lemos: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E aí, Pedro diz algo interessante: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Quem fala motivado e orientado pela ira, machuca, destrói, derruba, afasta as pessoas, comprometendo relacionamentos preciosos. Mais algumas perguntas para você refletir. Você já falou algo que destruiu uma amizade importante? Você já foi ferido por algo que lhe disseram? Suas palavras são sempre temperadas, moderadas, equilibradas emocionalmente. Eu espero que esta palavra ajude você a entender a importância de você praticar, viver com inteligência emocional. Afinal de contas, quem sabe gerenciar, lidar bem com as suas emoções, vive melhor com Deus, se relaciona melhor com as pessoas fora de casa, se relaciona melhor com as pessoas dentro da sua própria casa, tem mais saúde física. Por isso, eu postei, se não me falha a memória, hoje, que a nossa espiritualidade tem que ser emocionalmente saudável. A nossa espiritualidade tem que ser emocionalmente saudável. Eu não acredito na espiritualidade de uma pessoa estúpida. Eu não acredito na espiritualidade de uma pessoa que diz que ora, mas não sabe lidar com as suas emoções. Eu não acredito na espiritualidade de uma pessoa que jejua, que ora, que profetiza, que fala línguas espirituais, que não sabe lidar com as suas emoções. Não sabe lidar com a sua ira, não sabe lidar com a sua raiva, não sabe lidar com as frustrações, com as decepções da vida. Pessoas que com facilidade se chateiam, se magoam, que nutrem dentro de si um sentimento de vingança. Um dos pilares da inteligência emocional também é esta capacidade de a gente saber perdoar. Eu vou repetir o que eu já disse aqui com uma certa frequência. Pessoas emocionalmente inteligentes têm mente expandida, coração de criança e pele de rinoceronte. Deixa eu repetir. Mente larga, mente expandida. Essa pessoa tem coração mole, coração de criança e pele de rinoceronte. Você sabia que a pele do rinoceronte é a pele mais grossa que existe? Acho que pode bater lá de caibro, que o rinoceronte não sente, certo? Ou se sente muito pouco. Há momentos na vida que a gente tem que ter pele de rinoceronte, porque, olha, só Jesus na causa em algumas situações. Agora, quando as pessoas são hipersensíveis, são dodóis, qualquer coisa te chateia, qualquer coisa não volto mais, não faço mais, não vou mais lá. Conhece gente assim? Tem sogra assim, tem nora assim, tem sogro assim, tem genro assim, tem esposa assim, tem marido assim, tem colaborador assim, sabe? Tem gente que é casquinha de ferida. Não aguenta uma correção, não aguenta uma chamada de atenção, não aguenta um puxão de orelha, não, emocionalmente falando. Pessoas que são hipersensíveis, que não sabem lidar com as próprias emoções, entendeu? Que não sabem lidar com as próprias emoções. A gente precisa pedir a Deus sabedoria
e maturidade para viver melhor. Porque aí a gente vive melhor, sabe? A gente vive melhor. Eu vou repetir. Por que eu falo que eu vou repetir? Porque muitas pessoas me ouvem quase todos os dias. Então eu vou repetir. Não leve a sério o que uma pessoa fala a partir de uma ferida. Não leve a sério o que uma pessoa fala a partir de uma emoção. Porque se eu levar a sério o que as pessoas falam a meu respeito a partir de uma emoção, a partir de uma ferida, talvez eu não vou manter, cultivar, nutrir muitos relacionamentos. O que uma pessoa, de repente, emocionalmente ferida, fala a partir dessa ferida, não é ela, não é ela. O que às vezes uma pessoa fala a partir de uma emoção negativa, de ira, de raiva, não é ela. Eu nunca me esqueço de que alguém uma vez ligou para mim, dizendo assim: não, eu vou embora, não aguento mais, não suporto mais, eu vou embora, pastor, não dá mais, o meu cônjuge não dá mais, pastor, já falei com o advogado hoje. Sabe o que eu respondi? Não tome uma decisão definitiva a partir de uma emoção passageira. Eu vou repetir. Não tome uma decisão definitiva a partir de uma emoção passageira. Essa raiva vai passar, pô. Essa chateação vai passar. Então não é hora de você tomar nenhuma decisão. Outro dia alguém disse assim: pastor, nunca mais, pastor, nunca mais. Espera aí, vem aqui. Não diga nunca mais. Sabe por quê? Porque essa emoção vai passar. Essa chateação vai passar. Essa ira vai passar. Esse estresse emocional vai passar. E daqui a pouco você vai ter que pedir perdão, voltar atrás. Então, se você não está bem agora, diga: neste momento eu penso diferente. Neste momento, para mim não dá. Neste momento não me vejo capaz. Agora amanhã é outra história, é outro dia, é um outro momento. Isso é inteligência emocional. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque se eu levar a sério, por exemplo, que minha esposa fala a partir de uma emoção negativa, eu vou perder minha esposa de repente. Se minha esposa levar a sério o que eu falo a partir de uma emoção forte e negativa, de repente ela vai se zangar, se deixar ofender, e isso vai crescer e complicar nosso casamento, nosso relacionamento. Então, a gente precisa lidar com as nossas emoções de forma inteligente, entendeu? Deus parou você aí para falar com você. O Espírito Santo fez você parar aí pela primeira vez para me assistir, porque o Espírito Santo queria colocar algumas coisas no lugar na sua vida. Você já está pensando em desistir de tudo, pô. Não, vou desistir de tudo, vou acabar com tudo. E amanhã, quando a tempestade passar, aí você corre o sério risco de dizer: me arrependi, meu Deus, que bobagem eu falei, que besteira eu disse. Então, por favor, respira fundo, conta até 100, sai do ambiente, vai orar, vai falar com Deus, vai conversar com o seu pai, vai dar uma volta no lago, vai passear no jardim, vai no bosque. Não fale, tá? Tudo que vem na sua mente, na hora da raiva, você precisa entender e aprender mais sobre isso, tá bom? Se for preciso, assiste de novo. Se for preciso, assiste de novo. Agora, preste atenção. Só faz sentido quando você aprende alguma coisa se você coloca em prática. Você coloca em prática o conhecimento para que o conhecimento se torne em comportamento, tá? Deus abençoe você.